Ok, Tesson, bem-vindo. Conheço vocês do trabalho que fez na Gruner, um trabalho exquisito. Conta para a gente um pouco mais sobre sua experiência no mercado, sua profissão. Perfeito. Bom, obrigado, Guilherme, pela oportunidade da gente estar aqui fazendo essa conversa. Eu sou o Ted Sanzevedo, fundador da 3 Dígito Agroconsultoria e Controle de Tráfego na Lavoura. Eu sou engenheiro agrônomo e desde a minha formação na graduação eu sempre tive a curiosidade de trabalhar com raízes de planta. Aí eu parti para o doutorado, e mestrado e doutorado, e fiz toda essa minha especialização estudando raízes de planta, mas principalmente como que elas podem ter acesso à água armazenada no solo. Então, uma coisa que me chamou muita atenção nesses 19 anos que eu tenho de experiência atuando no mercado agrícola é o quanto que a compactação do solo inibe a planta acessar a água armazenada. Então, para isso, a gente desenvolve práticas operacionais de tráfego de máquina dentro da lavoura, baseado no princípio de controle de tráfego, para que a planta seja preservada e o seu sistema radicular possa crescer em volume, explorando o máximo de solo e, consequentemente, de água e nutrientes nele contido. Então, assim, a 3 Dígitos, ela surgiu, Guilherme, com esse foco de preservar, de focar realmente o maior ativo que um produtor tem, que é o solo e a planta que mantém a rentabilidade dele. Perfeito. Quando falamos de tráfego controlado, um conceito que todo mundo fala, mas poucos aplicam, né? Perfeito. Hoje, quais são as principais verticais dentro do tráfego controlado? Todo mundo pensa em colheita. Hoje tem colhedoras de 2 linhas, falando que estão dentro do conceito de tráfego controlado. Agora, podemos falar também em plantio, em preparo, em transbordos. Eu acho que sim, transbordos sim, principal porque é parte da colheita, mas como poderíamos baixar essas verticais de tráfego controlado? Perfeito. O controle de tráfego ele acontece em todas as operações mecanizadas dentro da lavoura. Toda vez que se trafega dentro da lavoura, tem que se trafegar de forma controlada. Então, assim, a primeira etapa, pegando um canavial, a primeira etapa de formação de um canavial, ela acontece com o preparo de solo. E uma das finalidades do preparo de solo é justamente descompactar. E essa descompactação ela tem que ser feita de uma forma eficiente, mas também ela não pode voltar depois com as próximas operações mecanizadas. Ou seja, você não pode descompactar num preparo e compactar num plantio. O plantio também tem que ser feito de forma com tráfego controlado para que aquela área que foi descompactada, um canteiro, por exemplo, ele não seja trafegada por nenhuma das operações subsequentes. Existe um mito de que o controle de tráfego tem que ser feito apenas durante o processo de colheita. Não. A compactação acontece em qualquer momento, a compactação do solo acontece em qualquer momento que tem tráfego dentro da lavoura. Obviamente, a colheita fica muito mais evidenciada porque são os equipamentos mais pesados que trafegam dentro da lavoura. Mas a compactação ela pode acontecer, por exemplo, no processo de gradagem. Muitas vezes se subsola, na sequência você entra com o trator fazendo gradagem, você já compactou aquela área que foi subsolada, que foi descompactada. Perfeito. Então, se nós poderíamos dar valor a este assunto de tráfego controlado, se hoje eu opero esta área com tráfego e esta não, um canavial de 5 anos, se eu cuido ele e faço tráfego controlado, de 5 para quanto eu poderia levar? Podemos valorizar isso aproximadamente? Você tem essa experiência para falar para nós? Perfeito. A gente pode dobrar a longevidade desse canavial. Dobrar. Você pode sair de 5... Tem certeza, né? Sim, não é muito, sim, né? Sim. Se todas as operações forem feitas conforme o princípio do tráfego controlado, é possível dobrar a longevidade do canavial, sair de 5 para 10 cortes com produtividade de 3 dígitos. Isso daí é fato. É fato. Agora, por que isso acontece, Guilherme? É uma coisa muito interessante. O tráfego controlado, principalmente durante o processo de colheita, ele preserva o rizoma
a torceira da cana que vai brotar e produzir a próxima safra. E é isso que faz a diferença. Essa manutenção desse potencial de brotação, de não compactação daquele canteiro preservado, que vai garantir a longevidade com produtividade para o produtor. Então é possível, sim, você ter um canavial com longevidade e produtividade. Como fala nosso amigo Botão da PESEG, de agronomia para não agrônomos, alguma coisa assim. Quando nós falamos de tráfego controlado, é pensar em uma bitola, por exemplo, de 3 metros e deixar sempre a rua do meio sem pisar, ou eu posso pisar na próxima vez na rua que eu não tinha pisado, mas sempre cuidando a cana, só a cana. Ou também deveria cuidar as ruas. Perfeito. Você tem que cuidar a rua, porque assim, a raiz da planta ela só não cresce aonde a compactação a impede de crescer. Então, quem que limita o crescimento do sistema radicular em direção da rua? É a compactação ocasionada pelo tráfego. Então, assim, que largura tem que ser o canteiro preservado? Que largura tem que ser a rua trafegada? Quem vai determinar isso daí é o rodado do equipamento que está trafegando dentro da lavoura. Então, a gente sempre fala assim, ó, qual que é o melhor rodado? É aquele mais estreito possível, que suporte o máximo de carga e que compacte menos o solo. Essa combinação é um desafio. É um desafio. Porque pensando mais estreito possível é ao contrário do que uno pensa. Isso, porque aquele solo que é ótimo para o tráfego da máquina, que é o compactado, ele é inimigo da planta. Porque a planta não vai crescer raiz naquele solo que está compactado. Só que a distância entre um e outro são alguns centímetros. Então, quanto mais próximo acontece o tráfego da linha de cana, mais próximo essa cana, essa soqueira, que é a cana do próximo corte, vai ter dificuldade em crescer e se manter produtiva com vigor. Porque o que a gente vê, Guilherme, isso é uma coisa muito interessante. Um canteiro preservado, com um sistema radicular forte e profundo, essa torceira de cana ela fica muito mais resistente ao arranquio durante o processo de colheita. E quando você tem um canteiro que foi pisoteado e as raízes não conseguiram crescer em profundidade, essas raízes ficam na superfície ou numa profundidade muito rasa e essa torceira fica muito suscetível ao arranquio. Então, na colheita da cana, muitas vezes, quando a colhedora bate nessa torceira, ela arranca. E quando ela arranca, ela não brota para a próxima safra. E é essa torceira arrancada que provoca a falha. E é essa falha que diminui a população de cana, e é essa população de cana diminuída que retira a produtividade e automaticamente a longevidade e rentabilidade do produtor. Perfeito. Temos que pensar aquele canteirão entre cana, rua e cana. Essa rua do meio, tentamos não pisar ela, porque quando eu planto, tenho um trator bitolado, a plantadora está bitolada a 3 metros, o canterizador está preparado para 2 ruas. Agora temos colhedoras, por exemplo, a colhedora da John Deere de 2 linhas, ela pisa 3 metros também. Aquela rua do meio, as raízes podem ir para lá e ficar cuidadas lá, ou não tem problema de pisar essa rua também em um trato cultural, por exemplo? Perfeito. Essas raízes, se elas, esse meio desse canteiro, se ele puder ficar preservado sem tráfego, ajudaria demais. Porque as raízes vão crescer para lá. Isso é tráfego controlado, é cuidar. Cuidar. Okay. Perfeito. É canteiro. É não pisar. Quando? Nunca. Não pode pisar. Nunca. E nós que estamos bem relacionados com o plantio e o preparo canterizado do solo, no plantio, qual você acha que seriam hoje as dificuldades que enfrentam as usinas, o produtor, fornecedores, na hora do plantio? Que coisas ruins estamos fazendo na hora de plantar que vai em contra do tráfego controlado? Nós temos um desafio. As nossas áreas de cana-de-açúcar, principalmente aqui no centro-sul do Brasil, elas são áreas de topografia um pouco mais acentuada. Com muita declividade, né? Tem declividade. Isso. Então, essa declividade, ela faz com que a plantadora escorregue para a parte mais baixa do terreno. E muitas vezes esse escorregamento, ele causa um pisoteio na área que deveria estar
preservada para o próximo suco, né? Para o próximo plantio que está acontecendo naquele momento. Então, assim, o escorregamento de uma plantação